Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Viemos para mais um Jornal do MAS, uma nova edição, já que nós conseguimos em mãos aqui a edição do Estado de São Paulo desta quarta-feira, Dia dos Namorados, 12 de junho de 2019. Edição de número 45.893. Observem. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, presidente da República, Jair Bolsonaro. Obviamente, a manchete deveria se referir ao caso em que atravessa hoje o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Congresso aprova crédito e evita apagão nas contas do governo. Isso também é um destaque fundamental, já que o governo errou ao fazer o orçamento, um erro de 250 bilhões de reais, mas a gente vai evitar comentar isto, porque o jornal ele está recheado do problema que o Sérgio Moro atravessou e está atravessando com, ao que parece, reveladas suas conversas via WhatsApp, via e-mail, com o procurador da República, Deltan Dallagnol, uma conversa que, ao ser impressa em páginas do Word, deu 1.700 páginas. Me parece também que até agora só foi revelado 1% do teor da conversa. Quer dizer, o problema é muito maior do que a gente acha. Inclusive, aqui na primeira página da edição de hoje, tem aqui um olho que me chamou muita atenção. Polícia Federal coleta dados em celular. Peritos da Polícia Federal coletaram dados do celular de Sérgio Moro na investigação para tentar descobrir de onde partiu o ataque de hackers. Ô, Polícia Federal, não me envergonhe. Depois de tudo feito, é que vocês vão investigar para ver se descobrem o hacker? Por que vocês não se anteciparam a essa invasão hacker? Vocês estão achando que vocês estão mexendo com quem? Quem que vocês acham que hackeou os celulares do Deltan Dallagnol e do juiz Sérgio Moro, que ocupam, segundo o funcionalismo público brasileiro, cargos de alta relevância? Então vocês estão achando que é um Zé da esquina que consegue fazer uma máscara e entrar no meu celular. Não, vocês estão falando de profissionais tipo Edward Snowden, que trabalhava dentro de um órgão restrito especial do FBI, tal seu nível de inteligência. Meus queridos, o Edward Snowden, que trabalhava no Havaí, vocês sabem, vocês devem ter assistido o filme. Era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente capaz e que estava trabalhando em outras frequências. Frequências, Polícia Federal, que vocês nem imaginam quais são. Por exemplo, a tecnologia 5G, que está levando os Estados Unidos, a China, a uma guerra comercial e tecnológica, utiliza uma banda de frequência completamente diferente da frequência do celular 3G e 4G. Eu quero perguntar para vocês o que vocês sabem sobre isso. O que vocês sabem sobre tecnologia 5G, sobre frequência, sobre eletromagnetismo? Eu quero saber. Não me venha apresentar título de doutorado ou mestrado. Isso não importa. Esse hacker, assim como o Edward Snowden, o máximo que fez foi uma graduação. Sabe a diferença de quem coloca um título na parede e de um hacker como esse? Inteligência. Vocês, Polícia Federal, vocês sabem que existe uma inteligência atual dos nativos digitais chamada de inteligência sintética? Qual é a média, a idade média
do corpo policial de vocês, será que aí tem algum nativo digital? Será que entre vocês tem alguém que tem inteligência sintética? Se não houver, vocês vão tomar um banho, como vocês estão tomando um banho. Isso, Polícia Federal, não é para amadores, é para gente que gosta de estudar, que não se esconde atrás de um título, que se acha que é arrogante. Não, isso é para gente boa. Aliás, vocês tomaram um chapéu do repórter Greenwald, prêmio Pulitzer, exatamente pelo trabalho que ele fez com o Edward Snowden. E aí, como é que fica? E vocês têm coragem de colocar um anúncio desse, achando que agora vocês vão agir e que vocês vão descobrir? O furacão já passou, o desastre já está pronto. O que máximo que vocês podem falar é assim, ó, nós não fomos capazes de analisar as frequências em que estes senhores à distância conseguiam acompanhar online, full time, o diálogo. Simples assim, só que talvez esteja faltando um pouco de inteligência e de imaginação. Bom, pessoal, depois desta vergonha que eu acabei de comentar, eu quero pegar o primeiro caderno e na página A14 eu não poderia deixar de mostrar para vocês. Esses dias eu fiz um jornal do Masa e comecei a dizer que o estilo de ser do Trump em relação à política internacional eu chamei de doutrina Trump. E eu chamei de doutrina Trump em relação a tudo que os Estados Unidos fez ao longo de sua história. Por exemplo, em relação à América Latina, América para os americanos, do presidente James Monroe, gerou a doutrina Monroe. Então, em relação a essa política muito diferente e agressiva, eu batizei de Donald Trump, de doutrina Trump, melhor dizendo, pois hoje, dia 12 de junho, muito tempo depois do seu canal Geomasa, do seu jornal Geomasa, o Gilles Lapougue utilizou no seu artigo do Estado de São Paulo o mesmo título que eu utilizei. Pode ficar tranquilo, Lapougue. Como eu coloquei publicamente para que todas as pessoas pudessem utilizar, eu não vou ficar bravo com vocês, não. Eu só quero dizer que às vezes o Jornal do Masa consegue se antecipar em alguns fatos. O Gilles Lapougue é o segundo a utilizar a doutrina Trump, porque o primeiro foi o canal Geomasa. No seu jornal Geomasa é só você olhar aí, né? E aí o melhor de tudo é que tem a data em que a gente criou a doutrina Trump. Mas voltando aqui, não é na página A14 que eu quero comentar, as repercussões são imensas, a jornalista da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan e do Estado de São Paulo, Vera Magalhães, faz um artigo chamado Moro Sem Capa. No entanto, eu quero comentar o que realmente aconteceu a partir da análise do Marco Aurélio Nogueira, página A8, primeiro caderno, seção política, o Marco Aurélio Nogueira, que é professor titular de teoria política da Unesp. Vejamos o que este especialista, estudioso do assunto, tem a nos dizer sobre o caso de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Título da análise: Moro mergulhou de cabeça nas armadilhas da política. Pelo jeito, o que o Marco Aurélio Nogueira dirá é que o nosso juiz Sérgio Moro passou a ter um probleminha típico dos políticos, não é? Que é a fantasia, que é a arrogância de ser o que não se é, de se pretender ser o que não se é.
O juiz Sérgio Moro fez um cálculo equivocado quando aceitou ser ministro de Jair Bolsonaro. Assim começa a análise o Marco Aurélio Nogueira. Em vez de ganhar força para impulsionar a luta contra a corrupção e abrilhantar sua biografia, assinou um pacto com o diabo. Mergulhou de cabeça nas armadilhas da política sem ter o devido preparo para isso. Logo ficou evidente sua dificuldade para lidar com políticos, partidos e pressões. Então, o que ele está querendo dizer que o ilustríssimo juiz Sérgio Moro, que eu mesmo declarei ter um trabalho técnico ímpar, o elogiei pelo trabalho da Lava Jato, que apesar do caso do Luiz Inácio Lula da Silva, que parece ter sido dirigido para condenar o ex-presidente, ele prestou trabalhos relevantes contra a corrupção, colocou poderosos na cadeia e recolheu bilhões de reais. Então, isso, gente, é inegável e eu vou continuar elogiando ele em relação ao trabalho técnico. Em relação ao caso Lula, já começo a ter dúvidas severas. E eu mesmo, no começo do mandato do Jair Bolsonaro, falei que estava com o pé atrás em relação ao ministro Sérgio Moro e agora o castelo de areia parece ter desabado. Foi um erro provocado pelo desejo de inscrever o nome na história. E ele já tinha como juiz federal de Curitiba, mas pretendeu ser mais do que isso. O juiz deve ter achado que a partir de Brasília e com o apoio do presidente, garantiria um fecho grandioso à carreira, sendo então um juiz do Supremo Tribunal Federal e completaria o trabalho da Operação Lava Jato. Pois é, gente, mas ele colocou o carro na frente do boi, comeu cru, se antecipou e pior, se descuidou e ao se descuidar, como estava muito exposto, nos mostrou quem de fato este juiz é. Só que no meio do caminho havia algumas pedras. O governo Bolsonaro não aprumou e a classe política empoderada, com os vazios deixados pelo executivo, passou a monitorar os movimentos ministeriais. E o grande ministro Sérgio Moro, ex-juiz de direito, passou a ser um sujeito comum e mandado por pessoas muito mais comuns e irrelevantes frente ao feito que ele conquistou na Lava Jato. Contra Moro, em particular, ergueu-se uma barreira formada pelos adversários da Lava Jato, dos interessados em Lula livre aos preocupados em livrar a própria pele. Então começou a ter uma pressão de vários lados da sociedade, mas sobretudo dos políticos que não queria alguém mordendo seus calcanhares. Um desejo de vingança passou a conspirar contra o ministro da Justiça. As conversas hackeadas entre Moro e os procuradores da Lava Jato dramatizam a situação e fornecem munição para que os ataques recrudesçam. Infelizmente, ministro Sérgio Moro, será muito difícil o senhor sustentar a condenação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E em se colocando em dúvida essa condenação, todo o trabalho brilhante feito em Curitiba vai por água abaixo. O ministro da Justiça e Segurança Pública terá agora de ficar dando explicações constrangedoras. Aliás, para evitar uma CPI,
ele já se antecipou e vai dar depoimentos sobre as suas ações junto ao Congresso, porque já se agita na Câmara dos Deputados Federais, no Senado e, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal, que Sérgio Moro não deveria continuar como ministro da Justiça, palavra que a Ordem dos Advogados do Brasil proferiu em nota oficial. Juiz não é chefe de força-tarefa, afirmou hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que se posicionou sempre contra a chamada República de Curitiba. O outro juiz do Supremo Tribunal, o juiz-chefe Toffoli, vai recolocar a segunda instância na pauta. Toda a conquista de Sérgio Moro hoje desmoronou e ele não encontra mais ambiente, nem mesmo de Jair Bolsonaro, para se sustentar no cargo. As conversas não parecem ter força para fazer a roda da Lava Jato retroceder ou para desmanchar a montanha de provas, depoimentos e julgamentos que atestam o tamanho da corrupção no país. Contra a corrupção, não há dúvida, um dos maiores males do Brasil. Mas eu tenho que discordar do Marco Aurélio Nogueira, porque ele está apenas avaliando as 17 páginas que chegaram ao público. E o jornalista Greenwald prometeu que vai liberar o restante. São ao todo 1.700 páginas e o que ele liberou tem as conversas menos cabulosas. O combate à corrupção não vai retroceder. A Operação Lava Jato, eu já tenho fortes dúvidas. Mas soltam fumaça e levantam uma nuvem de suspeita difícil de ser dissipada. No fundo, o erro originário de Moro explica a turbulência que atinge uma operação que se imaginava blindada contra efeitos da política. E era tudo que a política queria. Um erro de procedimento elementar é o que comete os dois personagens principais destas conversas. A Lava Jato nunca primou pelo respeito cego às práticas jurídicas consagradas. O ativismo que adotou esteve sempre sob júdice, sob suspeita, sob desconfiança. Para justificar, os políticos, seus operadores foram fazendo política contra política, confiando no aplauso das multidões e depois no respaldo do presidente da República, que jamais se consumou. Acontece que Bolsonaro também é político e não se caracteriza por ser criterioso na relação com amigos e inimigos. Então, a situação política, a carreira de Sérgio Moro corre riscos muito sérios, assim como do procurador da República, Deltan Dallagnol. As próximas páginas a serem reveladas certamente selarão o destino não só dos dois personagens, como da Operação Lava Jato, da República de Curitiba e, sobretudo, o futuro das investigações no Brasil e a seriedade do sistema jurídico, que parece ter se tornado apenas um instrumento de vingança, de carreirismo e não o mais importante instrumento de justiça. Eu fico por aqui lamentando desde o início os comentários, mas em função dos furacões que vêm atingindo o Brasil nos últimos dias, eu precisava me pronunciar. Fiquem bem, até a próxima
em breve voltaremos para mais um Jornal do Maza. Não se esqueçam de deixar a sua curtida, de dar apoio para o canal e de nos acompanhar. Até breve, pessoal!